Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando de cinema. Na próxima sexta-feira, dia 15, acontece no Museu da Inconfidência o lançamento do documentário Ouro Preto, Olhar Poético. A obra retrata diferentes épocas da cidade e relembra importantes personagens que ajudaram a construir a cultura e a história local. O documentário, dirigido pela jornalista Blima Bracher, é baseado no livro que possui o mesmo nome, feito pelo seu pai, o artista Carlos Bracher, que eu recebo agora aqui no estúdio do Plano Aberto. Seja bem-vindo, Bracher. Muito obrigado, obrigado. Bracher, o que o documentário retrata sobre Ouro Preto? É uma visão meio que geral da cidade, desde o nascimento dela, toda a sua formação, o seu desenvolvimento. E exatamente que é uma cidade, como se sabe, do ouro, quer dizer, é o ciclo do ouro, toda essa saga que se sabe muito bem, essa importância que foi através do ouro e que veio a dar nessa situação importante que é a civilização aqui estabelecida, através do ouro. Porque é importante a questão da cultura, é quando isso se desenvolve, quer dizer, os vários vetores, por exemplo, econômicos, artísticos, culturais, tudo isso, na formação de um processo mais amplo, que é o processo de uma civilização, que eu aqui chamo de civilização mineira, de tão importante, tão complexo que foi tudo isso aqui, que eu cito como, por exemplo, como a Grécia, por exemplo, que foi também no mesmo período de 100 anos aproximadamente. Aqui também 100 anos. São fenômenos históricos ocorridos em certas localidades. Por exemplo, essa questão do ouro. Você vê, o oeste americano deu uma quantidade de ouro incrível lá, quase 70%, 80% do que deu de ouro aqui. No entanto, lá não houve um processo civilizatório correlato, correspondente. Não tem uma arte importante, uma arquitetura, isso lá nos Estados Unidos, né? E em outros lugares também, na África. Por exemplo, aqui em Serra Pelada, deu ouro aqui, da metade de ouro que saiu em Minas, aqui deu em Serra Pelada. No entanto, o que é aquilo lá? Não é nada. São buracos vazios, não deu nada. Não houve um processo civilizatório. Então, aqui a importância dessa cidade, que isso sim, quer dizer, um fator econômico, gerou toda uma complexidade humana, intelectual, artística, e que vem a corroborar a questão econômica em si. Isso é que é importante na história, né? Sim, essa época do ouro é mostrada em uma das fases do documentário. Né? Exatamente. É o primado, é o desenvolvimento, tudo isso, o que veio a se desenvolver através do ouro. E, por exemplo, aqui, importante aqui é a questão da religião, por exemplo. Né? A primeira frase do livro que eu falo aqui, Ouro Preto, é um produto do ouro e da fé. A primeira frase do meu livro é a introdução, é o ouro e da fé. Aqui você começa-se a ter uma ilação e uma consubstanciação de fenômenos importantes. Porque senão vira um nada. Aqui é realmente o centro, é a origem e a gênese de toda a questão que se veio estabelecer. E aí, portanto, a arte mineira, quer dizer, a pintura barroca, a arquitetura, a escultura com Aleijadinho e também a arquitetura com Aleijadinho também, a questão, por exemplo, da poesia, a Arcádia mineira, por exemplo, você está entendendo? A música mineira, ouropretana e mineira também, porque não foi só Ouro Preto, quer dizer, tinha aqui, tinha em São João del Rei, Tiradentes, em Diamantina tivemos o ouro também, o diamante, quer dizer. Então, quer dizer, nesse momento, isso era uma coisa não só em Ouro Preto, mas aqui era como a capital, evidentemente aqui se tornou o grande feito, muito maior do que todos, né? E depois termina com a questão política, que é aí toda a questão da Inconfidência Mineira, né? Então, todas essas manifestações eu venho falando, mas agora dentro de uma visão meio que poética de tudo isso. Não só da poesia, do ato da poesia,
como rima, enfim, a poesia. Mas o estado poético dessa visão geral dessas coisas, das coisas do acontecimento de viver, quer dizer, através da poesia, de um senso artístico das coisas. Esse é o grande senso das coisas, é o senso revelador e do eterno que vem a se estabelecer no homem. Quer dizer, a arte são os acontecimentos profundos de um homem, né? Isso é que dá caldo, né? Você pega um Aleijadinho, por exemplo, né? Quer dizer, a força criativa de um Aleijadinho, por exemplo, dele, né? Só ele é uma coisa, vale tudo isso aqui. Só o Aleijadinho, é um homem que nasceu aqui, é uma coisa fenomenal. Ele é considerado o Michelangelo dos trópicos. O Germain Bazin o considera como o Michelangelo dos trópicos. Ele fez um livro, o Germain Bazin era o diretor do Louvre durante uns 30 anos, do Louvre de Paris, e ele era também historiador e escreveu um livro só sobre Aleijadinho. Não é uma frasezinha, não, ele compõe o sentido. Você pega, por exemplo, aquela coisa ali os profetas e os passos de Congonhas, aquilo é um monumento mundial, quer dizer, tanto quanto a cidade de Ouro Preto quer dizer, esse título de cidade cultural da humanidade, aquele pequeno 100 metros assim, quer dizer, são 6 capelas e os profetas, aquilo é tão importante que aquilo é um monumento da humanidade. Sim, o Aleijadinho é um dos personagens, que aparece no documentário. Quais outros são revelados? Então tem um Aleijadinho, exatamente, tem um Aleijadinho, principalmente é o Aleijadinho, o grande Aleijadinho. Depois nós temos o Ataíde, evidentemente, o grande Ataíde, um pintor importantíssimo, é considerado o maior pintor, como foi o Aleijadinho, considerado o maior escultor do Brasil na época, no período, é o Ataíde, que é nascido aqui em Mariana. Mas o fato é o seguinte, e falo, por exemplo, dos poetas, né, por exemplo, do Tomás Antônio Gonzaga, do Cláudio Manuel, e dos músicos, né, são grandes músicos também, é outra parada maravilhosa, a música colonial mineira, né? E curiosamente, o Kurt Lang, que ele fez Kurt Lange, ele fez uma pesquisa durante uns 20, 30 anos aqui, descobriu que quando ele chegou aqui, ele era um austríaco, na verdade é alemão, mas ele era um musicólogo, e músico e também historiador, musicólogo. Ele chegou aqui e viu esses órgãos maravilhosos, tudo que a igreja cheia de órgãos, peças. Ele falou, aqui devia ter músicos. Quem que tocava esses instrumentos? Aí ele foi descobrir partituras e tal, descobriu uma coisa impressionante. E o valor artístico desse pessoal. Aí quando ele levou na Áustria e na Alemanha, mostrando aos outros músicos, historiadores, sem dizer quem é o autor. Ele mostrava e eles falaram, não, isso deve ser um Haydn, um Handel, uma coisa assim. Você vê do nível de autores europeus, gente que nunca saiu daqui, uma coisa maravilhosa. Né? E curiosamente, eram todos negros, é uma coisa maravilhosa, a arte era exercida pelos negros, olha que coisa maravilhosa. Eram todos negros ou mulatos. Então isso é tudo muito bonito, você entender a função humana, a coisa sociológica de tudo isso, antropológica, desses grandes homens que edificaram isso aqui. E depois vai culminar tudo isso na Inconfidência Mineira, que é o maior brado de libertação do Brasil, que se estabeleceu aqui nessas terras, né? Com a Inconfidência e finalmente com Tiradentes, que é considerado hoje o herói nacional. Né? Quando a República assume, né? Quando eles assumem, eles foram ver quem foram os grandes heróis brasileiros. Estudaram aí no Brasil inteiro, os levantes e tal. Viram que aqui o mais importante no país foi o de Minas Gerais. E foram ver que entre todos esses, o mais importante personagem era o Tiradentes. Né? Quer dizer, que ele não era o mentor intelectual. Haviam outras pessoas, mas ele era a vibração,
Ele era um Dom Quixote, assim, mais ou menos, como um Dom Quixote. Era um, um cavaleiro andante, digamos assim, né? Ia daqui ao Rio, falando para os povos, para as cidades, os vilarejos, sobre essa ideia revolucionária e tudo. Ele era o sangue, era a alma. Os outros eram mais o cérebro. Ele era o coração. Ele falava com ardência, com pureza e com dramaticidade e com emoção da sua alma, querendo dizer da libertação do país e tudo isso. Então ele se torna, e nos autos da Inconfidência foram verificar que ele foi o único que assumiu, curiosamente, né? Os outros ficaram, não sei o quê, na reunião no dia tal, foi um inquérito durante 3 anos que eles fizeram, arguindo um por outro, e eles foram estabelecendo dados, e eles tinham muitos dados, na reunião no dia tal, não sei o quê. Aí foram ver, o único que assumiu mesmo, nunca negou, foi o Tiradentes. E tem uma frase célebre dele que ele fala, ele falou repetidas vezes, em vários depoimentos, ele falou, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para a independência do Brasil. Quer dizer, isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Ele era o grande personagem. O grande aqui, personagem da Inconfidência mesmo. É exatamente Tiradentes. Então o livro é um pouco sobre esse cenário todo, essas figuras e tal. Né? Sim, o livro Ouro Preto, Olhar Poético, é o mesmo nome do documentário, do qual é baseado. Como que há esse diálogo entre o livro e o documentário? Então eu fiz o livro, escrevi o livro e também as ilustrações são minhas. E aí a minha filha, a Blima, ela pegou isso e transportou isso filmicamente, quer dizer. Então ela foi mostrando e tudo, como é que são as coisas, eu nos lugares, eu desenhando, eu pintando, eu falando, eu vou mostrando os lugares. E tem uma coisa muito interessante, que ela teve uma ideia muito bonita, a Blima, que ela é um drone, no célebre poema do Gonzaga, da Marília, Meu Sonoro Passarinho, um poema maravilhoso, que ele escreveu no presídio, lá no Rio de Janeiro, que eles estavam para serem degredados para a África. Ele escreveu esse poema na Ilha das Cobras, na prisão, no Forte de São João, parece que é São João. Bom, enfim, Forte São João, ele escreveu esse poema lá, e pedindo a um passarinho, assim, metaforicamente, para ele vir aqui, o poema chama-se Meu Sonoro Passarinho, dizendo o amor dele, é um poema de amor para Marília. Entra nessa grande terra, não sei o quê, passa a primeira ponte, passa a segunda, a terceira tem um palácio de fronte, é lá onde mora a minha Marília Bela, não sei o quê. Então, é um poema muito lindo, é um dos poemas mais bonitos. Então ele fala, aí abrimos um drone, chegando na cidade de Ouro Preto, visitando, passando por cima, assim. Foi muito bonita essa imagem, né? Uma coisa bonita, como se fosse um passarinho vindo do Rio de Janeiro até aqui. Ele chegando em Vila Rica, né? Coisa muito bonita, né? Personificando esse poema dele. Né? Aí exemplificando, por exemplo, esse poema, né? Então ficou muito bonito esse filme dela, que é um filme de uma meia hora, mais ou menos, ficou muito bonito, né? Porque são linguagens diferentes. Uma linguagem é a palavra, tá bom, a palavra já é uma coisa linda em si, o texto é uma coisa linda. Por exemplo, as pinturas, por exemplo, são coisas também lindas, ou no caso uma ilustração, o livro é todo ilustrado. E depois, mas tem também a coisa filmada, que é uma outra beleza, outro senso. Você vê uma nuvem andando, por exemplo, ou umas pessoas andando na rua, sei lá, coisas assim. Então, são visões diferentes da beleza, né? Tudo é a busca da beleza, né? É a busca dos mistérios, né? É a busca dos encontros, das emoções humanas, né? Seja através das linguagens artísticas, né? Todas elas são fundamentais. E essa linguagem artística, essa arte toda que surgiu aqui, que foi produzida aqui na região de Ouro Preto, qual a importância dela na formação da cidade?
Pois é, é aqui que é o grande fenômeno, né? Essa cidade, o destino dela é a arte, né? É uma coisa fantástica. Ela nasceu da arte e curiosamente, você vê tudo isso que foi feito no passado e hoje está se reedificando, por exemplo, na cultura e na própria arte. Por exemplo, o grande festival de inverno de Ouro Preto, que veio recuperar tudo isso, o passado todo, e essa sincronicidade das artes. O festival tem o Festival de Arte de Ouro Preto, ele começou nisso como um festival das funções artísticas, dos estabelecimentos, das variantes. Você pega, por exemplo, das variantes, você pega, por exemplo, o Festival de Gramado de cinema, ou aquele lá aquele em São Paulo, de música ali, esqueci o nome lá, tem um festival lá esqueci, numa cidade lá de São Paulo, de música erudita, esqueci momentaneamente. Mas você pega o de Brasília também, de cinema, outro. Aqui não, o festival aqui é de todas as artes, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Então, está havendo um renascimento da cidade. Você, por exemplo, tem o Fórum da Cultura, também é uma coisa importantíssima. Você tem, por exemplo, o MIMA, é outro festival importante. Você tem tem cinema também, Cineop. Então, isso sim, a cidade está se reencontrando, quer dizer, com o seu grande segmento, que é o segmento da cultura, né? Isso aqui é maravilhoso. E deu uma reenergizada tudo isso na cidade. Ela se torna atual e se torna permanente por essas funções diversas artísticas. A arte é muito salvadora do homem, né? Da alma humana, da revelação do homem, do seu pensamento, das suas agruras, dos seus sentimentos. A arte é isso. Esse é o grande sentido da arte, né? A arte é uma coisa muito preciosa, né? O conjunto delas, né? E tudo isso muito bem retratado no documentário, né? Tá bem, eu acho que está muito bem retratado essa energia toda, essa vibração toda, esse quase que transe artístico que pulsa, seja pela a música também, a música aí do Lobo de Mesquita e tal, quer dizer, a Orquestra de Ouro Preto, por exemplo, a maravilhosa orquestra dos Tófilos aí, uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa linda. Tem uma orquestra aqui de primeiro mundo aqui, nós temos aqui. Então tudo isso, quer dizer, Ouro Preto é isso, é uma cidade forte, permanente e que se renova, e isso é que é importante. Diferente, por exemplo, voltando àquele negócio de Serra Pelada, que não deu em nada. O que vale o ouro pelo ouro? Não é nada. Essa coisa tem que ser transformada, tem que ser ambientada, tem que ter uma alma nessas coisas todas. Porque é igual o dinheiro. O que o dinheiro vale? O dinheiro não vale nada. O dinheiro não é nada. Por exemplo, você está entendendo? As coisas têm que ser amalgamadas, significadas. Né? Tem que ser humanizadas as coisas, tem que ser humanizadas as coisas. Né? Aí elas passam a ter sentido, você está entendendo? Sim. Você está entendendo? Por exemplo, igual um sujeito rico, por exemplo. O que vale a riqueza de um sujeito? O importante é a generosidade desse homem, se ele faz, um cara que é rico, se ele tem comprometimentos sociais, obras sociais, de caridade, o que for. E isso passa a ter importante o dinheiro, você está entendendo? Igual o Bill Gates, uma coisa das coisas mais lindas que eu vi. Ele pegou 30% da fortuna dele e dedicou para pesquisa de câncer nos Estados Unidos. E isso aí é um ato de grandeza humana. Aí ele revelou ser um grande homem. Não é pelo dinheiro, o dinheiro não é nada. O dinheiro não é nada? É igual o ouro também não é nada. Se aquilo não for adquirir envolvimentos através daquilo, e é o que aconteceu, volto a dizer que é o Ouro Preto, a grande beleza. Esse ouro se transformou em plataformas lúdicas, emocionais, vibratórias, artística, né? Típica, e espirituais, artísticas e espirituais. Não é religiosa, não. Do espírito humano, do envolvimento humano, o espírito humano da criação, das suas vertentes, dos seus enigmas. A arte é isso. E o homem é isso. A arte é essa tradução do homem, da funcionalidade dele, da essencialidade dele, né?
no fundo, do seu prisma anímico. O homem é isso, né? Ok, Carlos Brache, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Muito Sucesso no documentário. Muito obrigado. Obrigado. E o lançamento do documentário Ouro Preto, Olhar Poético acontece às 7h30 da noite no anexo 1 do Museu da Inconfidência. O endereço é Rua Vereador Antônio Pereira, número 33, no centro. Vale ressaltar que a entrada é gratuita.